Convido você a abrir sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos da palavra do Senhor. Uma mensagem curta, mas eu creio que eficaz. Segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo de número 5, primeiro texto que nós vamos ler. Abra sua Bíblia. Diz o texto: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías capítulo 53, verso de número 5. Isaías 53. Nós vamos conectar esses 2 textos para ministrarmos ao seu coração. Capítulo 53 de Isaías, e o verso de número 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Diga assim, pelas suas feridas fomos sarados. Dá para você repetir isso aí? Pelas suas feridas fomos sarados. Agora abre o coração para você dizer isso, não na teoria, mas que o Espírito Santo leve a você a contemplar, a ter o entendimento tocado pelo Espírito de Deus, para que você contemple de fato as feridas que te curaram, as feridas que nos curaram. Que esta noite seja uma noite de os olhos espirituais se abrir e você se apropriar deste amor de Cristo na tua vida e ser curado também na tua alma, em nome de Jesus. Vamos dizer bem forte: pelas feridas de Cristo fomos sarados. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me ater muito aqui no contexto de Paulo, mas eu preciso dizer algumas coisas que eu quero pegar de ponto de partida para a nossa reflexão. Ao ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós encontramos uma das motivações do ministério de Paulo. Está nesse texto, do verso 14 do capítulo 5 até o verso de número 21. E qual é uma das motivações para o ministério do apóstolo Paulo? Diga comigo: o amor de Cristo. Diga: o amor de Cristo. A gente vê nas escritas de Paulo o amor de Cristo nos reconciliando com Deus, o amor de Cristo nos transformando em uma nova criatura. Ou seja, este amor de Cristo, Ele atando as nossas feridas, ou seja, nos curando. Este amor de Cristo, de fato, nos tornando saudáveis, ou seja, nos sarando verdadeiramente por meio do amor de Cristo Jesus. Eu confesso aos irmãos que algo muito aparentemente simples, mas poderoso nessa mensagem me impactou esta semana, e eu quero compartilhar com os irmãos. Olhando para o texto de Isaías 53, o que Isaías está nos revelando? Ele está revelando para nós, à luz de 2 Coríntios 5, ele está revelando para nós que o amor de Cristo é o amor que aceitou ser ferido. Diga comigo: o amor de Cristo
é o amor que aceitou ser ferido. À luz de Isaías 53, este amor de Cristo, ele aceitou se rasgar para um propósito, para nos unir ao Pai por meio deste amor. É por isso que Isaías está dizendo assim: pelas suas feridas fomos sarados. Será que eu posso ouvir a igreja fazendo esse coral para declarar nessa noite em nome de Jesus? Diga assim: pelas suas feridas fomos sarados. Um pouquinho aqui de entendimento da palavra ferida. Essa palavra ela também é interpretada como trauma, ou seja, causada por uma queda, ou algo que é uma lesão, que foi um impacto externo, uma ação externa violenta contra algo. Isso chama-se ferida, que no grego também é trauma. E para que a gente venha entender, vamos tomar um exemplo nesta noite, uma pele. Diga comigo, pele. A pele, quando ela sofre uma pancada, ela é lesionada, ela se abre e aí gera-se uma ferida. Quando ela recebe esta pancada, o que acontece? Ela se desconecta, ela se separa, há uma ruptura. E aí nós temos o quê? Duas bordas, que ao sofrer um impacto externo, se abre e fica duas bordas da pele machucadas. Por que estou dizendo isso? A mesma lógica para a ferida da pele é a mesma lógica que eu quero usar aqui nessa noite para a ferida emocional. Diga comigo, ferida emocional. Ou seja, uma quebra, uma ruptura, uma separação, uma desconexão. Eu quero que você entenda que o nosso cérebro, ele é feito de circuitos. E quando há e de conexões, quando há um trauma, circuitos no nosso cérebro, ele é rompido, ele se separa. Então nós sofremos o quê? Uma lesão na nossa alma. Algo se separa dentro da gente. E muitas das vezes a gente não sabe a causa, não sabe o porquê das dores da nossa alma. As feridas que se abrem através dos traumas. A pergunta que cabe é: de onde vem a ferida emocional? Diga comigo, de onde vem a ferida emocional? Algo que quebrou, algo que separou, algo que se desconectou. Ela vem, diga comigo, da queda. Fala queda. Lá do Jardim do Éden. Ali originou. Ali foi uma quebra. Quando o homem pecou, houve-se uma ruptura entre nós e Deus. Não por conta de Deus, por conta do homem. O homem sofre uma queda, ele sofre um trauma na sua alma. E aí o que acontece? A gente já nasce, depois da queda, a gente já nasce com trauma. Você sabia disso? Você já parou para prestar atenção que a gente já nasce chorando? A gente já nasce com dor. Para respirar já dá um dor. Deixa eu falar um pouquinho do lado positivo, né? Desse trauma que a gente sofre. Existe o lado bom quando a gente está dentro do ventre da mãe da gente, que a gente fica confortável, né? Na época da gestação. Então o embrião começa a crescer, vai tomando espaço. Quando não tem mais espaço, o ventre da mãe vai fazer o quê? Vai expulsar, rejeitá-lo e colocá-lo para fora. Indiretamente, por conta da queda, nós já sentimos uma rejeição, porque o espaço ficou pequeno. Isso serve de lição, porque eu aprendi isso a duras penas, ministerialmente falando. Eu estava num lugar a qual de fato não tinha mais espaço para eu trabalhar, e Deus queria me empurrar para a cidade, e eu não entendia.
e ficava reclamando, e ficava, Senhor, por quê? O negócio não vai, a gente trabalha, a gente faz, mas o negócio, Deus falou, acabou o tempo, aqui já acabou, já cumpriu, já encheu, já preencheu. E era uma congregação. E quando eu mudei desse ministério, foi uma dor muito grande no meu coração. Porém, Deus me entregou a cidade em termos de música. Comecei a trabalhar com música de uma forma que jamais eu tinha imaginado. Ou seja, tem algumas rejeições que Deus permite, que ela é boa, mas dói. E falando-se da questão de trauma, a gente já nasce com trauma, com dor. A gente já nasce precisando de apego, precisando de segurança, precisando de estima, precisando de valorização, precisando de aceitação, não é assim? Essas são as necessidades emocionais. E aí quando a gente nasce no curso natural, debaixo da queda, depois da queda do homem, o que acontece? Algumas pessoas, elas vão para um ambiente, para uma casa ou para uma família, para um ambiente que muitas das vezes eles suturam algumas dessas feridas, ou tentam dar valorização, aceitação, estima para aquela criança. Alguns ambientes são assim, os pais tentam desta forma, mas não conseguem sanar a alma no seu todo. Algumas pessoas, elas nascem num contexto totalmente ao contrário. E o ambiente é o quê? É o contrário de suturar. O ambiente não é para curar feridas, o ambiente é para ampliar as feridas. É onde não tem valorização devida, não mostra aceitação devida, e uma criança, ela vai crescer o quê? Se sentindo cada vez mais rejeitada. Tudo isso fruto da queda, onde iniciou-se esta ferida emocional da alma, na queda, quando o homem, ele se rompe com Deus, ele se separa da palavra de Deus, ele se desconecta da obediência à palavra do Senhor. Aí, como resolver este problema? Imagina comigo nessa noite uma ferida com um corte. O que a gente precisa fazer para poder resolver esse problema? Diga comigo assim, ó, um ponto. Diga comigo, um ponto. Diga, uma suturação. Você sabe o que é suturação? Você sabe o que é ponto? Preste atenção. Todos nós estávamos distanciados de Deus. Ou seja, nós nascemos já com uma ferida na nossa alma. Diga para o irmão do lado, fala assim, nós nascemos totalmente como ferida. Diga para ele. Nós somos, fora de Deus, uma ferida total. E às vezes a gente acha que não. O homem já nasce com essa ferida na alma, separado, desconectado, distanciado de Deus. Agora eu quero que você pense comigo, porque eu já estou caminhando para o fim. É aqui que entra a beleza das Escrituras Sagradas. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem de que Deus, por meio do seu Filho, Ele nos reconcilia com Ele. Presta atenção. E o que é a cruz? A cruz, diga comigo, a cruz é o ponto de Deus. Fala comigo. Quando eu estou falando de ponto de Deus, eu estou falando daquilo, a suturação que liga a humanidade ferida com Ele novamente, através de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Aí eu fui estudar um pouquinho mais essa questão da ferida. Eu me deparei com algo muito interessante na área da medicina, e para mim foi brilhante. Para mim foi uma revelação da palavra de Deus, que eu lia o texto de Isaías, eu não entendia. Mas quando meditando nesse texto, meditando nessa palavra, a gente como procura estudar um pouquinho da palavra, a gente procura informações também. E eu me deparei com algo simples e importante. Eu aprendi que na medicina ela diz assim, que quando se trata de pele,
quando rompe, quando há uma lesão, duas bordas de uma pele ferida, ela não vai se unir se as duas bordas da ferida não tiver as duas partes feridas. Se uma parte da borda estiver íntegra, se ela estiver inteira, ela não se conecta à parte que está ferida. Ou seja, para que haja uma ligação, para que haja uma conexão, uma unidade, as duas bordas da ferida precisam estar machucadas. É aí que entra Isaías 53. Nós acabamos de ler que pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, preste bem atenção, Cristo Jesus, por conta do seu amor, Ele aceitou se ferir para me unir novamente a Deus. Ele é a parte íntegra, Ele é a parte inteira. E eu li este texto de Isaías e não entendia. O escritor dizendo, pelas suas feridas, e Deus o feriu, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus feri-lo. Aí eu não entendia. Ele precisava rasgar-se, e por conta da ferida dele, vir até o nosso encontro, nós somos novamente reconciliados com Deus. Irmão, você pensa comigo, ele não precisava, íntegro, perfeito, inteiro, mas ele se rasga, ele se fere, para que eu e você pudéssemos novamente ter comunhão com o Pai. Isso para mim é maravilhoso. Ferido por Deus, para que eu pudesse ter saúde, para que eu pudesse ser curado, ser atado às minhas feridas, curado pela sua misericórdia, curado pela sua bondade, e ser sarado, tornar saudável novamente por conta desse grande amor. Será que este Cristo, Ele é digno de glória e de todo louvor nessa noite? Esta é a mensagem da cruz, a boa notícia para aqueles que estão sofrendo do trauma causado pelo pecado. Diga comigo, eu vou falar de um, porque eu já citei nas próximas mensagens, vários sintomas, várias dores aqui. Diga comigo, a rejeição é ruim. A rejeição machuca, a rejeição dói, não é assim? E a gente quer falar, ninguém está ouvindo, ninguém parece que escuta. Às vezes tem gente que brinca com isso, dá uma tirada no outro, faz de conta, rejeita. E ao olhar para a palavra do Senhor, quando nós estamos sentindo rejeitados, seja em qualquer situação, ou num sentimento de alma machucado, até por conta do pecado, a minha palavra para você hoje é: Jesus vem e nos aceita. Quem já se sentiu rejeitado aqui? Você sabe o que significa a palavra quebrantamento? Você de fato reconhecer aquele estado que está a tua alma diante de Deus. Se não é a graça, nós somos todos feridas. E quando eu reconheço isso dentro de mim, falo: Senhor, de mim mesmo não tem bem nenhum dentro da minha alma, é só ferida, por conta de desobediência. O próprio Deus vai falar no capítulo 1 de Isaías: o povo é ferida do fio de cabelo às plantas do pé, porque se desconectaram de Deus, por conta do pecado. Mas aí vem Jesus e nos aceita. Quando nós falamos da cruz, é para nós olharmos para a grande obra expiatória, dizendo: ei, aquelas feridas foi para me unir a uma saúde espiritual e eterna, para a glória do Senhor Jesus Cristo.
Quando eu sou curado da rejeição? É simples, que eu estou terminando já. Quando eu sou curado da rejeição? Quando eu entendo que alguém maior do que pessoas dessa terra que me rejeitam, este alguém maior, que você já sabe quem é, Cristo Jesus, ele vem e me aceita. Esse que vos prega nesta noite carregava muitas feridas e principalmente de rejeição. Testifiquei algumas aqui nas pregações passadas. E as feridas que eu carregava fazia com que eu também ferisse os outros. Eu me lembro quando eu comecei no ministério a pregar, tem alguns irmãos que vão se lembrar. Eu pregava com tanta dor e não sabia a causa da dor, mas tão inflamado por feridas do passado e de rejeição, que eu pregava com raiva. Eu mandava os irmãos embora da igreja. Tem alguns irmãos mais idôneos aí, vai se lembrar. Eu olhava para a turma e falava: olha, irmão, quer ir para o inferno? Vai para o inferno. Você não gostou da igreja? Pega a tua Bíblia, vai embora, abre uma igreja para você. Está ruim para você? Para de ficar enchendo para covar. E pregava na fúria. Era a dor da minha alma. Aquilo que eu sofri de rejeição desde a infância, eu estava refletindo e ferindo os outros também. Mas quando Cristo me ensinou que Ele me amou, que Ele me aceitou e veio para restaurar a minha vida, eu caí de joelho pedindo perdão para Deus. Aí eu escutava de vários irmãos dizendo da igreja assim: ei, pastor agora está frouxo, pastor agora não está pregando mais aquelas mensagens de marreta. Um dia fizeram aniversário para mim, irmão, e eu sei que os irmãos fizeram com carinho, fizeram uma brincadeira, trouxeram uma marreta do Chapolin Colorado, uma grandona vermelha, e tem foto disso daí. Por quê? Porque estava sendo associado com o quê? O pastor da marreta. Oh, mas se for uma marreta da palavra para esmiuçar a pedra, a penha, como a Bíblia diz, em amor, amém. Mas eu não estava dessa forma. Eu estava com ferida na alma. Mas quando Cristo me aceitou, eu senti, entendi esta aceitação dele ao meu coração, a ferida da rejeição, ela começou a se desfazer. Eu comecei a olhar para o passado e dizer assim: todos nós sofremos do mesmo problema. Nós já nascemos sentindo isso. E para ajudar, a gente entra em algum ambiente e, em vez de nos ajudar a livrar da rejeição, aumenta mais a dor ainda. Não é assim? Mas o Senhor chegou na minha vida. O Senhor entrou. O Senhor começou a curar as minhas feridas. Mudou. Ele mostrou o porquê estou de pé, o porquê estou aqui com você, tudo por amor, e por amor Ele aceitou ferir-se, abrir-se uma ferida nele, para poder unir-me a este Deus Pai, que é maravilhoso ao nosso coração. Quando eu sou curado, quando de fato eu entendo e enxergo alguém maior do que aqueles que me rejeitam. Tem alguém que sofre rejeição aqui? Se tem alguém, eu quero declarar sobre a tua vida, tem alguém maior na tua vida, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você abre o teu coração, se você vira as costas para o pecado, pode ter certeza, é porque primeiro a graça ecoou na tua alma e te deu condição de você virar para Ele, para desfrutar desta cura, para desfrutar desta saúde espiritual que está na pessoa de Cristo Jesus. Diga comigo assim: a cura é um encontro. Você percebe isso? É um encontro com Deus Pai, através da pessoa de Cristo Jesus. Eu quero que você compreenda que quando a Bíblia fala que o Senhor nos cura, Ele é atar a ferida, é colocar uma faixa na ferida, é cuidar de você, é limpar. A gente sabe que a parábola do bom samaritano é uma conversa de Jesus com os doutores da lei, com os escribas,
indagando de quem era o seu próximo e tratando de coisas do reino. Mas ali tem a figura do samaritano, que encontra alguém precisando de ajuda, caído na estrada, e ele aplica o quê? Ele aplica vinho, ele aplica óleo e ele cuida. O vinho, ele quando fermentava, ele traz na sua fermentação o álcool que limpava, tirava a sujeira, e o óleo era para amaciar, para trazer refresco. Então quero dizer para você o seguinte, que quando Jesus chega na nossa vida e nos aceita, a sua palavra, o seu Espírito vai limpando a ferida, vai tirando a sujeira, ele vai aplicando o óleo do Espírito Santo de Deus no nosso coração, e ele nos enfaixa pela sua palavra, ele cuida até chegarmos à glorificação, verdadeiramente sarados para a eternidade, em o nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? E a cicatriz? Diga comigo, e a cicatriz? A marca que fica. Por quê? Em relação a Jesus cura, ele nos sara, mas por que fica a cicatriz? A verdade é que todos nós temos vergonha de cicatriz, não é verdade? Quem tem cicatriz aqui fica assim, deixa eu mostrar a minha cicatriz para todo mundo, que é bonito. Ninguém faz isso. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos perceber que o Evangelho não tem problema com cicatriz. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele que para manifestar a sua forma corpórea glorificada, ele podia escolher qualquer outra forma para se manifestar glorificado, mas ele escolheu o quê? Quando os discípulos estavam reunidos, temeroso, trancado numa sala, e na segunda reunião, ele vai lá, apresenta para Tomé, e mostra o que para Tomé? Ele mostra as suas cicatrizes. Aqui, Tomé, está aqui a cicatriz, olha aqui, Tomé, meu lado cicatrizado. Sabe por quê? Cicatriz para nós é vergonha, mas para Cristo Jesus é honra. Sabe por que eu digo isso? Porque quando tem cicatriz de Cristo Jesus, é porque a vida venceu a morte, é porque a cura, ela venceu a doença, é porque a comunhão venceu a separação. Então em Cristo nós não nos envergonhamos das cicatrizes, porque elas testificam da cura que veio pelo Senhor Jesus Cristo. Entende isso? É para alguém olhar e dizer o que é isso. Você já viu que a gente conta, não contar num espírito de autocomiseração, o seu sofrimento, porque tem gente que vai contar de sofrimento do passado, parece que ele quer que os outros abraçem ele, quer que fique ali, fica aí mimando. Não, irmão. Você recebe a cura, você é liberto da dor, você é abençoado pelo sangue de Cristo, pelas feridas de Cristo, você é sarado, e é para você entender, quando você falar de algo que você recebeu, não é com a dor do passado, como diz a nossa frase, a tua dor não te define. Quem define a vida do cristão é o amor de Cristo, é a palavra de Cristo Jesus. E muitas das vezes a gente quer falar da dor, quer falar com autocomiseração. Não, está na rédea do pecado. É para contar sim, olha, doeu muito no passado, mas o que eu quero dizer? Essa cicatriz é para mostrar que alguém me amou, e este alguém que me amou manifestou na minha vida e me deu saúde por conta da sua graça e misericórdia. O alvo não é a minha dor, o alvo não é a minha cicatriz, o alvo é a pessoa de Cristo, é o grande amor de Cristo que me cura e que me sara. Quando estão entendendo a palavra do Senhor? Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do amor que fecha a ferida, que une-se com o Pai, e dá uma nova perspectiva de vida, que não está limitada a estas coisas terrenas. A mente se abre para a eternidade, e você tem
comunhão novamente com o Pai. A Bíblia diz que o pecado fez separação. Paulo recebe a revelação dizendo aos nossos corações: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o pecado veio, causou uma lesão, o sangue de Cristo, o amor de Cristo, ele veio e nos sarou e nos uniu novamente com o nosso Pai. Isso é maravilhoso ao meu coração. Isso me cura das rejeições, isso me cura das feridas, do meu emocional, da minha alma, de tudo aquilo que o pecado causou. E quando eu olho para o passado, não olho aprisionado, eu olho o que Cristo fez no meu coração e também faz e pode fazer na tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A cruz nos mostra as feridas, nos conectando ao Pai Celeste. E a ressurreição nos mostra as cicatrizes, que é honra e glória a Cristo Jesus. Agora preste atenção, tudo isso tem um propósito maior. As feridas de Cristo, ela nos conecta ao Pai. E uma vez conectado ao Pai, agora eu começo a me conectar a outros. Principalmente a minha esposa. Uma vez sarado em Deus, eu começo a conectar com a minha esposa. Eu começo a olhar para as feridas que ela tem. Eu começo a olhar para as minhas filhas. Eu começo a olhar para a igreja. O que é isso? Gente sarada, gente curada. O propósito vai também ministrar cura em outras pessoas. Gente curada vai trabalhar na obra do Senhor também, curando outras pessoas. Ou seja, o ambiente que ele chega, ele não fere. O ambiente que ele chega, ele ministra cura, ele ministra bálsamo, ele ministra esta conexão que é por meio de Cristo, o alívio para as almas que precisam de descanso, que precisam de refrigério, que precisam das suas feridas serem tratadas. Entenda em nome de Jesus. Se você é daquele que sai ferindo nos ambientes, se você é aquele que chega no lugar e tu que fala, eu falo mesmo, você está doente, você não foi sarado, porque uma vez sarado, esta saúde do Pai, ela entra na minha vida e transmite generosidade para o outro que precisa também ser curado. Essa é a vida de um filho de Deus que foi reconciliado com Ele por meio das feridas de Cristo Jesus. Talvez você vai dizer assim: pastor, agora eu estou vendo, porque quando eu chego no ambiente, eu tumultuo. Quando eu chego no ambiente, parece que não fica legal. Talvez é a ferida da tua alma. Confesso a você que essas mensagens estão me libertando dos meus olhos. Aquele sem vergonha, aquele não sei o quê. Por quem Jesus morreu? Por justos, por sãos? Morreu pelos doentes. Não é que é para nós sermos coniventes com o pecado. Por meio de Cristo, nós fomos justificados. Paulo está dizendo, capítulo 5, verso 18 a seguir. Foi manifesto a justiça de Deus ao nosso coração. Sabe que justiça é essa? Não tínhamos mérito nenhum. Nós merecíamos condenação eterna, mas o amor de Cristo, que Paulo diz no verso 14, que nos constrange, este amor nos justificou e nos unificou mais uma vez com esse Pai. Aquilo que o pecado causou, ruptura, veio com violência. Aquilo que o pecado tentou matar e destruir, Cristo resolveu tudo isso lá na cruz do Calvário. Nós podemos nos relacionar com o Pai e relacionar com os nossos irmãos com saúde espiritual em nome de Jesus. Quando estão entendendo a palavra do Senhor? Coloque-se de pé em nome de Jesus. É a partir da completude de Cristo que eu me conecto às outras pessoas. Conectar, irmão. Eu sempre digo isso, eu não quero levar essas mensagens no âmbito da psicologia, nada contra a psicologia. Mas eu quero levar à luz da palavra aquilo que de fato a Bíblia diz sobre a nossa alma, sobre o nosso emocional. É impossível você sarado
não ministrar saúde, principalmente nas pessoas a qual você convive mais de perto. É natural a saúde do pai ser externada a outros. O que tem saído pela tua boca? Quais têm sido os teus gestos nesses últimos dias? Quando o teu olhar bate em alguém, o que está por detrás dele? Compaixão? Amor de alguém sarado? Ou alguma raiva? Ou algum ódio? Ou algum rancor? Eu não estou dizendo que estamos plenamente perfeitos, mas o sangue de Cristo, o amor de Cristo, Ele está nos reconciliando, nos transformando numa nova criatura. Em Cristo nós somos nova pessoa. É pelos olhos da fé. Qual é o princípio para eu me apropriar desta saúde em Deus? Diga comigo: fé. Será que tem vivo aí? Eu acho que eu vou pregar a mensagem de Lázaro. Eu acho que eu vou pregar Lázaro é melhor. Porque em vez de ferido eu vou pregar para morto. Porque Lázaro a gente fala: Lázaro, vem para fora. Porque o Lázaro está morto. Mas eu estou pregando nessa noite para quem está com a alma ferida. Você entende que o Senhor Jesus aqui, nas falas de Isaías, está dizendo: você sabe por que eu me feri? Eu me feri, eu me entreguei, eu aceitei ser ferido, por amor à sua alma. Este amor te pega pela mão, te aceita, e vai pegar toda a rejeição da sua vida e colocar de lado. A minha oração tem sido: Senhor, abra os olhos desta igreja para que ela contemple a esperança da glória, este Cristo glorioso, que veio sarar-me para Ti. E que nesta noite os teus olhos espirituais se abram, para você começar a perceber o quanto Deus nos amou. O quanto Deus nos amou na eternidade, na pessoa de Cristo, a ponto de ferir-se para unir-me a Ele novamente. Nessa noite, creia no amor de Deus. Não permita o diabo, o pecado, as razões humanas, a natureza caída, dizendo: você é rejeitado, olha o que estão fazendo. Não. Olhe para Cristo Jesus. Olhe para o alguém maior do que qualquer alguém dessa terra que te rejeita. Talvez a tua esposa tenha rejeitado, talvez o teu esposo tenha te rejeitado, talvez alguém da família tenha te rejeitado. Que os teus olhos espirituais sejam elevados para aquele que te abraça, para aquele que te aceita, para aquele que te envolve, aquele que diz assim: olha para a cruz, olha para o ponto da suturação, ligando você novamente à vida eterna. Noite de cura, noite que Ele te sara. Fecha os teus olhos. Diga a Ele, fala: Pai, nessa noite eu me lanço diante dos teus pés. E de fato, Senhor, eu me apego à tua palavra, reconhecendo que nascemos, ó Deus, traumatizados pelo pecado. Nascemos feridos pelo pecado. A queda arruinou a nossa vida, separados e distanciados de Ti. Mas o Senhor, no Teu plano perfeito, no Teu plano eterno, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, veio para se manifestar na cruz, para suturar as feridas da nossa alma, para nos curar de uma vez por todas, para que possamos verdadeiramente, Senhor, propagar quem Tu és, o curador da nossa alma, o Deus que cura, o Jeová Rafá, que olhou para o povo de Israel e disse: eu curo vocês. Tu és o mesmo.
A tua palavra diz que tu és o mesmo ontem e hoje. Porém, Senhor, nesta noite, se tem alma aqui que adentrou desta forma, eu clamo ao teu Espírito Santo por misericórdia, que os olhos espirituais sejam abertos e sejam curados e sarados neste amor de Cristo Jesus, se reconciliando contigo para a glória do teu santo nome. É a bênção que eu peço sobre esta casa e te agradeço em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite?